Olá, como você está? Esperamos que bem. Mas dessa vez nós estamos aqui para falar sobre o orçamento familiar. Desta oportunidade, nós vamos falar sobre os efeitos dos juros no orçamento familiar. Pode ter um efeito positivo, como pode ter um efeito negativo. Se você tiver um dinheiro disponível e puder fazer uma aplicação, um empréstimo desse dinheiro a um terceiro, você vai ter juro contribuindo para o orçamento familiar. Quando é o contrário, você necessita de um dinheiro para suprir uma necessidade básica, pagar uma conta essencial, por exemplo, você precisa recorrer a dinheiro de terceiros. Nesse caso, você paga o juro. E quando você paga o juro, ele entra na despesa. E é uma despesa que você não tem como fugir dela. Se você estiver pagando juros para suprir uma despesa essencial, ele vai entrar como uma despesa essencial, não tem como você fugir. Mas tem casos em que você paga o juro até por uma despesa supérflua. E isso você pode administrar perfeitamente essa situação. Nessa aula que nós vamos fazer aqui, nesse episódio, nesse programa, o nosso objetivo é conceituar juros simples, conceituar juros compostos, são formas diferentes de cálculo de juros e o resultado é bastante diferente. Também vamos alertar sobre o desperdício de dinheiro, né? E mostrar a perda do poder de compra em função do juro pago. Quando é juro recebido, você cresce o poder de compra. Quando você paga juro, você reduz o seu poder de compra. E ainda instruir sobre como lidar com compra a prazo. Esse assunto nós vamos dividir em 2 programas. Teremos hoje, no programa de hoje, até uma certa parte, e na próxima semana, no próximo episódio, a gente continua para concluir todos esses objetivos aí. Conceituando juros. Juro é uma remuneração financeira do capital. Você não tem nenhuma atividade produtiva, seja indústria, comércio, serviço, mas você tem dinheiro. Para esse dinheiro não ficar dormindo lá, parado, fazendo aqui um alerta, quando você coloca o dinheiro na poupança, antiga caderneta de poupança, em uma conta bancária, você não está fazendo a aplicação do dinheiro. Aquele juro que rende ali é apenas a correção do valor monetário do dinheiro. Então, não, eu tenho dinheiro aplicado na poupança. Não tem, você não tem dinheiro aplicado na poupança. Você fez uma reserva financeira numa poupança. Você vai colocando um valorzinho que sobra ali, num certo momento, você tem que tirar esse dinheiro, ou para gastar com alguma coisa, ou para fazer uma aplicação. Aí sim, você negocia com o banco, por exemplo, e pode fazer a aplicação financeira. Aí sim, você tem o juro, como diz ali, como remuneração financeira. Na caderneta de poupança não é remuneração financeira, é correção do valor monetário. Uma aplicação em um banco ou com terceiros, você pode emprestar o dinheiro a um terceiro, aí sim você tem uma remuneração financeira do seu capital. É aplicado um percentual sobre esse valor, que nós chamamos de principal, capital inicial, ponto de partida,
e esse percentual é conhecido comumente como uma taxa, mais precisamente taxa de juros. E essa taxa vai sendo aplicada em cima daquele valor original. Esse dinheiro pode ser de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Você tem uma empresa, tem um negócio e tem sobra de dinheiro, sobra de capital. Para esse dinheiro não ficar parado, você pode fazer uma aplicação financeira dele. E a pessoa física também. Sobra um dinheiro, de tempos em tempos você vai na poupança e pega o dinheiro que tem lá e faz uma aplicação financeira. E sempre que você faz essa aplicação, você tem um benefício, né? É uma receita financeira para quem aplica e uma despesa financeira para quem toma o dinheiro emprestado. Ainda dentro de conceito, até quase que uma curiosidade, né? Essa palavra, ela é utilizada no plural. Mas se você utilizar no singular, também está certo. Jurou, em vez de juros, né? Há países como o Brasil, por exemplo, utiliza no plural, juros. Os Estados Unidos, França, utiliza no singular, né? E isso não vai mudar a forma de cálculo do juro. E ainda, uma outra explicação é que você pode ter juros moratórios, mais adiante nós vamos explicar detalhadamente o que é isso. Você pode ter juros que trazem receita para a sua empresa ou para você, né? Que são os juros remuneratórios, traz uma remuneração do capital. Além disso, tem juros simples e juros compostos. Então, a palavra juros é correta, mas há também a expressão juro é também correta. No Brasil, usamos mais no plural. A forma, né, mais simples que se tem, nem tanto muito usual, é juros simples. É uma maneira de você calcular a diferença entre juros simples e juros compostos está exatamente na forma de cálculo. Juros simples é uma receita financeira do dono do dinheiro, evidentemente, né? E uma despesa financeira para quem toma esse dinheiro emprestado, né? Na forma de cálculo dos juros simples, mantém-se o capital. Você tomou de alguém emprestado R$5.000. Há uma taxa de juros de 2% ao mês, por 10 meses, digamos, né? Então, o que acontece? O valor de 5.000 vai ser sempre a base do cálculo, tanto no primeiro como no segundo, até o último mês do período total que você analisou. A base do cálculo vai ser exatamente o valor original. E caracteriza bastante o juro simples, você vai pagar esse juro lá no final do período. Então, é um valor idêntico, tanto do primeiro mês quanto do último mês do período, o valor do juro vai ser o mesmo. Lá no final você vai somar a renda do juro, né? O valor do juro ao valor principal e fazer o pagamento à pessoa. Essa é a formulação do juro simples. Ainda
nós podemos ter aqui uma fórmula. Eu fico pensando, né? Se você é um estudante, um empresário, um profissional, a fórmula vai ser simples para você usar, né? Utilizar. Mas se você não lida com isso, talvez essa matemática, eu não gosto de matemática, às vezes as pessoas falam isso, devia gostar, porque sem a matemática não é possível você controlar os seus ganhos e gastos, né? Mas é uma fórmula muito simples, representada ali por letras I igual a P vezes I vezes T, né? I, no caso, é o valor acumulado dos juros. I é o valor monetário acumulado dos juros. P é o principal, é o valor da transação inicial, do empréstimo, vamos dizer assim, né? Ou até da compra a prazo financiada, coisa dessa forma, né? Onde I é a taxa que você combinou com a pessoa e T o período que você vai fazer essa transação financeira, né? Então, essa é a explicação da fórmula. Trazendo para um exemplo de cálculo de juros simples, né? Uma forma bem básica para você entender o que acontece. Você compra um carro por 100 mil e quando vê lá no final o tanto que você pagou, né? Ou então você pega R$1.000 emprestado com a pessoa e quando vai pagar deu outro valor. Então, para você entender como isso funciona. Ele é injusto? Não, ele não é injusto, porque quem tem o dinheiro tem todo o direito de fazer uma remuneração desse dinheiro que ele deixou de gastar com alguma coisa, né? Fez uma reserva financeira e agora nada mais justo do que ele colocar em funcionamento esse dinheiro. Uma coisa que é bom que se diga: quando você tem o dinheiro e, em vez de fazer uma aplicação financeira, você aplicar esse dinheiro na indústria ou numa empresa qualquer de comércio ou serviços, é mais interessante para a população à sua volta, é mais interessante para o país, economicamente é mais interessante, porque o seu dinheiro ele vai gerar emprego para uma ou mais pessoas, oportunidade de trabalho, vai gerar consumo de matéria-prima, vai gerar produto final acabado disponível no mercado, vai gerar tributo para o estado, o país, o município que você está. Quando você faz a aplicação financeira, tem duas pessoas, quem paga e quem recebe, né? E um imposto, geralmente na fonte, que é colocado sobre o ganho financeiro. Mas, quando você faz a aplicação numa empresa, num empreendimento qualquer, você traz um resultado mais positivo na aplicação desse dinheiro. Um exemplo prático que eu coloquei aqui seria no empréstimo ali de 5 mil, eu botei ali R$5.000 a 2% em 5 meses. Então, aplicando ali a fórmula, é muito fácil de colocar, né? Você multiplica o 5 mil por 2%, né? Está na forma decimal, seria 2 dividido por 100, né? 2 dividido por 100, forma decimal. Então, é 0,02. É igual o 2%. Se fosse 0,2, já seria 20%. Então, ali são 2%. Vezes o tempo, o período, 5. Quando você faz essa multiplicação, o I, o valor do juro, vai ser R$500. 5 meses, né? Vai gerar R$100 todo mês, você está pagando de juros.
E o M, 5.500. No final do quinto mês, você vai pagar 5.500 àquela pessoa, né? Então, é uma maneira bem básica de falar a respeito do juros simples. Juros compostos, outra forma de se lidar com juros, tanto para quem empresta como para quem toma emprestado ou para quem compra a prazo, financiado qualquer bem. Então, nos juros compostos, o valor do juro é incorporado ao capital, diferente do juro simples. O juro simples, o valor do juro não é incorporado ao capital. Ele é colocado à parte e somado no final. Juros compostos, a cada mês ou a cada período combinado, né, em geral, juro mensal, o valor do juro daquele mês, daquele período, é incorporado ao capital. Então, se o capital inicial foi 5.000, no primeiro mês vai ser calculado 5.000. No segundo mês é 5.000 mais o juro do primeiro. E assim vai aumentando, né? Toda vez que fizer o novo cálculo do juro. Então, o juro composto, ele vai ter essa repercussão, né, no seu orçamento familiar maior do que o juro simples, porque é um ditado comum, juros sobre juro. Então, você vai pagar juro sobre juro, desde o primeiro mês até o último mês, ou o período que você colocou. Essa formulação, essa fórmula para o cálculo dos juros compostos, ela tem, né, mais alguma coisinha da matemática, no caso, a matemática financeira, né? Ali, em vez do I, ficou M, montante, né? Porque ele já vai somar o valor do juro ao capital, né? P continua sendo o valor inicial, né? O principal, vamos dizer assim, né? Aí a fórmula é composta com aquele 1, dizendo que já é aquele valor mais o I. O I é a taxa de juros combinadas. E o T, que é o tempo, é o período. Aquele circunflexo ali significa que é potência elevada à potência T. No caso, se você estiver usando o Excel, quando você colocar a fórmula e quiser elevar um valor à potência tal, basta você colocar aquele sinal circunflexo, coloca o valor, o sinal circunflexo e depois o valor da potência ele já vai calcular. Então, a fórmula também é muito simples de se fazer. Se você estiver usando uma calculadora financeira, já tem a tecla y elevado a x, você digita o valor e dá Enter, depois a potência que você quiser e coloca y elevado a x, já vai dar o valor total, né? Então, para quem lida com isso no mercado, para quem está estudando, isso aí é muito simples de fazer. Para você que talvez não lida com isso diretamente e nem está estudando sobre isso, é uma informação para você saber o que acontece com o dinheiro que você apanhou emprestado, ou que você está pagando, ou que às vezes está gerando um aperto financeiro, para você entender como é que isso acontece e traz um compromisso maior para o orçamento familiar, podendo até comprometer a sua receita com valor de juros, porque o juro composto, quando é juro sobre juro, o montante aumenta muito, né? Então, ali nós temos a fórmula. Vamos fazer um exemplo também com o juro composto. O mesmo exemplo, 5.000 o capital, 2% de forma decimal, né, de juros ao mês, a taxa, né, por 5 meses. Da mesma maneira que nós fizemos o primeiro de juros simples, que deu 5.500. Aqui, nesse caso, já deu 5.520,40. Por quê? Em cima do valor do juro já foi incidindo 2%, né? Parece pouco, né?
500 para 520, né? Vai pensar no financiamento de 25 anos, 20 anos, 5 anos, vai pensar nisso, né? Para você ver como é que isso muda. Pega se você tiver um carro comprado, financiado, pega o carnê, pega o valor original, soma o valor monetário do que você vai pagar lá no final e observa se você fez um empréstimo no banco, seja o mais subsidiado possível, mas se você fez um empréstimo no banco, vê o valor do dinheiro que entrou na sua conta e depois soma as parcelas e vê quanto saiu. Essa diferença, se você puder evitar isso, vai trazer um grande benefício para o seu orçamento familiar. Ou seja, pagar juros somente numa situação inevitável. Pagar juros somente numa situação inevitável. Ela acontece? Ela acontece. Às vezes uma enfermidade, né? um acidente, alguma situação no seu imóvel, uma enchente, enfim, alguma coisa uma emergência. É muito importante você ter um dinheiro reservado para emergência, mas se não tiver, vai acabar pagando os juros. Às vezes precisa comprar alguma coisa, um carro, uma moto, uma coisa para você comprar, precisa muito e não tem todo o dinheiro disponível, vai também acabar pagando os juros. Então é muito importante você entender no orçamento familiar o que o juro causa, né? Você vai pagar mais pelo mesmo bem se você comprar a prazo. Assim, nós encerramos hoje essa aula, né? No próximo episódio, nós vamos continuar falando de juros com mais detalhes, né? E esperamos que tenhamos contribuído com você, de alguma forma, no entendimento das suas finanças pessoais, né? Faz parte da educação financeira conhecer sobre juros. Nosso programa é o programa da Igreja Cristã Maranata. Temos na TV Manaim, no canal 126 da Embratel, temos também no canal 85 da Sky Livre e temos também no 16.2 da TV aberta no estado do Espírito Santo e temos no YouTube, para você ver, rever, fazer seu comentário, a sua pergunta. Temos respondido perguntas de algumas pessoas que querem uma planilha, quer uma explicação à parte, né? Só colocar ali no comentário que você deseja, que eu faço contato e a gente pode te ajudar em alguma coisa, né? Assim nós nos despedimos, desejando que você esteja em paz, você e toda a sua família, e até uma próxima oportunidade.